69, vamos a ver. Por 7. Da 483 años, ¿verdad? Quiero ver más. 4, 7. Ahí se supone que apareciera el Mesías. Aí foi quando apareceu o Messias. O sea que Ou seja, esos años que esse ano, de esa semana número 70, porque essa tú semana número multiplicas 70, se você multiplica 70 por 7, 7 por 7, 7 com 7 são 49, 490. 490 anos. Que esa es la semana número 70, por eso Que é essa semana número 70, mas na metade da semana será contado que será 3 anos e meio, 3 anos e meio de que começa a ser cumprido, ou seja, o que ele sabia que já estava se aproximando deste ciclo, porque em 2010, essa foto ele pôs desde 1500 que tínhamos dito, 1500, eu não me lembro, quando fez Lutero, ele colocou uma seta assim em cima e colocou 2010. E observe, em 2010 ele tinha 70 anos, que foi a idade que Davi tinha quando ali no seu... Mas ele já sabia que, lembra aí que 2017 se foi e o que restava era 7 anos ele. Todas essas datas, lembre que a vida do irmão William, ao ser esse ministério de arcanjo, ele vem a dar a conhecer as coisas como deu, a conhecer a igreja, como deu a Daniel. Ou seja, aí que ele teve que, assim como veio Gabriel a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja para mostrar a ela as coisas que devem acontecer. Ele tinha dito que o Espírito Santo é Gabriel. Ou seja, que Gabriel, agora ao se fazer carne, aí Daniel não obteve ele em pessoa, obteve ele essa visão e ele caiu como morto, o seu espírito, e teve que fortalecer. Gabriel. Quem tem fortalecido a nós depois da sétima era? Gabriel. Nos fortalece com a palavra, nos fortalece com essa revelação tão grande, nada mais e nada menos que o conteúdo do livro da vida, o título de propriedade, tudo ele continha em uma forma de mensagem, mas ainda não era em uma forma cumprida. Como o irmão Branham disse, abriu um selo e disse, ele saiu do trono de intercessão, já não há intercessão. E fala de muitas coisas, está nos livros, o livro já está aberto, trouxe, e depois ele diz, mas isso está no futuro, isso fica no futuro. Isso mesmo o irmão Branham fez ali, e foi o que o irmão William fez. Esse tempo todo, trazendo todas as coisas que aconteceriam, mas quando vem a ser cumprido, isso é agora, nesse tempo final, já na dispensação, a qual já está sendo materializada, cumprida, feita a realidade, no meio da igreja. E ainda estamos na dispensação da graça e logo se fechará a porta. O mesmo que o irmão Branham dizia, mas isso está no futuro. E ele já estava nesse ministério desse poderoso arcanjo, ele já estava chegando à etapa final para que essa palavra do irmão Branham
fosse uma realidade. Ya el futuro se estaba haciendo O futuro se fazendo presente. ya no era futuro, Já não era futuro, era haciéndose vivo. se fazendo viva essa palavra. Cuando ya él dice allí en el E 2018, quando ele disse ali em 2018, no final já começa el nombre a deixar já del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus él Cristo. ponía abajo E quando ele que eso era algo que colocava, vinha abaixo quando colocava que era algo que talvez ele não tinha falado, mas que era nos seus últimos, las últimas palabras que él hablaba, as últimas decía, palavras que ele falava, escreve aí o que eu vou, escreve. no sé si eso yo lo llegué a decir, Não sei se eu cheguei a dizer isso. solo tiene el que está de testigo de Isso eso, tem, quem está como testemunha disso é Miguel Tigueria. Ele esteve ali, ele sabe que eu escrevia los últimos meses de nos seus últimos meses, octubre, noviembre, de outubro, diciembre, novembro, dezembro, por ahí que fue lo último, por aí que foi nos últimos 23, 24, 23 de dezembro. esos 3 meses Desses 3 meses, yo era el que le escribía. era eu que escrevia. Lo digo porque cuando yo le escribía Eu lembro que quando eu escrevia la bendición de Jesucristo, que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês, ele dizia, tira isso que la bendición de e põe que as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por ahí por el 12 o el 20 algo de octubre, para que 12 ou 20 algo de outubro, o sea, ya ahí él estaba ou seja, aí identificando ele já el estava final de la identificando o dispensación final da dispensação da graça y comienzo de la e dispensación começo del reino. da dispensação do reino. Que si pudieran los hermanos que no han entendido Que eso, entender se alguns nada irmãos que não entendiam isso entendessem e nada mais, e com isso já se abre um quadro grande está pasando en este tiempo. do que está acontecendo nesse tempo. Primero tienen que entender que Primeiro tem que entender que a dispensação da graça chegou ao seu fim de 2018, no final de 2018 e início de 2019. y si te fijas, E se você observa, él partió a las 4 y ele partiu às 4h06, sea, ou seja, agorinha, a esta hora, a son essa las hora, 3:40, às 3h40, había un corre-corre en tinha el um hospital, corre-corre no hospital, porque él no porque respondía en ele cierta forma. não respondia de nenhuma forma. Tuvieron como eso de resucitando. E tiveram assim tentando reanimá-lo, ressuscitá-lo. Y recuerdo que me llamaron. E eu me lembro que eles me chamaram, eles me ligaram. E eu não estava no hospital, eu estava assim Y cuando me llamaron que fui, em outro lugar. E quando me chamaram, quando me ligaram empezamos a recordar que eu fui, nós começamos a nos lembrar das palavras que ele tinha nos dito em fevereiro, esa noche o esa madrugada. essa noite ou essa madrugada de domingo, Llamó para despedirse, que ele nos chamou para se despedir. Ele disse, como vai te despedir? Y ahí una de las cosas que nos decía. E aí uma das coisas que ele nos dizia quando ele falasse, quando eu passe, não chorem e não gritem. Y recuerdo que E lembro que ele, Santita se pudo ir. Todos estávamos todos descontrolados. um pouco descontrolados quando aconteceu, Nos pasó lo mismo. mas nos ocorreu o mesmo Que le decía que a sus discípulos. Porque todas las aconteceu escrituras nos discípulos. Lembra que a Escritura tem múltiplos cumprimentos, entre nosotros mismos mas entre nós mesmos, nós nos acalmávamos y lo repetíamos. Yo creo que hasta e nós repetíamos. pienso que todos Eu penso que todos lo llegamos a decir chegamos a dizer, lembrem que ele disse que não gritássemos. sin darnos cuenta. Sem estábamos percebermos, aceptando estávamos algo que ali estaba aceitando por algo que estava por acontecer. Mira qué cosa. No nos habíamos dado Estávamos cuenta en ese acertando. momento que la palabra que él había Não hablado, tínhamos nos dado nosotros conta la naquele llegamos momento a que a creer. palavra que ele tinha falado, nós chegamos a crer Estávamos ya preparados. e já estávamos preparados, sem percebermos, para esse momento. Como él preparó a ese Como ele preparou esse grupinho de pessoas que estavam ali, pessoas, irmãos, que foi o mesmo que disse, chama fulano, 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 que estén aquí. para que esteja aqui. Fuimos los mismos que estábamos E foi o mesmo que estávamos no hospital, y pico después, logo depois, um pouquinho depois, 30 de marzo já como que 30 de março de 2019, de 2019, cuando allí vivimos en carne propia esa quando ali palabra vimos em carne própria, na própria carne, essas palavras que ele disse, não gritem. que ya de antemano ya él De antemão, sabía que ele já sabia
que tudo isso aconteceria. E ele sabia que era um lugar, não vamos dizer público, porque é um hospital, tem muita gente, digamos assim, e que gritem e faça ali, e até isso. Ele teve esse cuidado de que não tivessem fazendo escândalo, gritos e tudo. Depois, já quando saiu ali, o doutor disse, olha, que na qual ele foi de grande ajuda e Deus vai ter uma grande recompensa a ele. Ele disse, veja, já não se pode fazer nada. E aí aconteceram muitas coisas passaram pela mente. Mas agora, se você observa, na hora da partida dele, e como que na hora da partida do irmão Branham, o irmão Branham partiu na terceira vigília. Aconteceu na quarta vigília, às 5, pode dizer 5h49. Outro disse o contrário. Vilipou é 5h49, 5h30, ou 4 e algo, aí é 1 hora. Mas foi antes da quarta vigília. E nisso esteve se refletindo tudo o que Deus estaria fazendo. Já em um novo dia dispensacional, porque ele sendo mensageiro de uma era, então não podia acontecer depois das 6. Consequentemente, estava mostrando ali que ele era o mensageiro da 7ª era, embora com sua morte. E o irmão William não passou a essa mudança de dia, que é já o pôr do sol, depois das 5h30, 6, por aí assim. Ou seja, que foi nesse dia que estava se transcorrendo. Não passou a mudança do outro dia dispensacional, senão que ele teve o seu ministério dentro da dispensação da graça, com o entrelaçamento à dispensação do reino. Observe como Deus permitiu ter essa conclusão da dispensação da graça, porque os arcanjos sempre estão nas mudanças de dispensação, no entrelace, e ele estava. Mas lembrem que quando se termina a hora de intercessão, automaticamente, já não tem que estar sentado aí, ele fica de pé, porque se tu não abençoa este nome, está falando este nome, é porque o trono ali se converteu em juízo. E por isso diz, naquele dia, ou naquele tempo, Daniel 12, naquele tempo se levantará Miguel. Miguel é Cristo. Ao se levantar, já não é cordeiro, mas leão. Ou seja, que veja, até isso, nesse tempo que ele pediu, de ter também esse entrelace, e ter a parte final, a parte de conclusão, mesmo tendo ele em seu corpo terreno, fez esse entrelace de ministério também. E essa é uma das poucas ocasiões na qual isso aconteceu na Bíblia. E como os dois não podem estar ao mesmo tempo, por isso que com a grande bênção que se tem para o escolhido, quando conseguem ver, é uma bênção incalculável, mas também é um tropeço tão grande quando não conseguem ver isso, na qual acontece na mudança de dispensação, mudança de era, mudança de ministério, porque sempre tropeçam no véu de carne. E isso, então, é o que traz
a prova final. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a cumplir Como Dios? vai ser? Como Deus vai cumprir? Algo tan grande, Algo tão grande semejante persona. em semelhante pessoa é impossível. Y ahí es donde viene E aí é onde vem la prueba mayor. a maior provação, a maior Y prova. ahí es donde cuando se enciende esa E aí é luz, quando se liga esta luz, como se ligou cada lâmpada em cada era no mensageiro, mas agora se liga no es una linterna ni não em uma lanterna, resplandor, sino nenhum resplendor, um reflexo, senão o sol mesmo. Um novo dia dispensacional, con un nuevo com velo de carne. um novo véu de carne. E isso Hay que decirlo como es, tem que falar como é, porque es la verdad divina. porque a verdade divina Es la promesa más grande. e é a maior promessa que Deus tem para esse tempo final, para os seus filhos, porque com a vinda e a promessa do cumprimento de su venida, de la venida del Hijo del da Hombre, sua vinda, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, manifestación em final, sua manifestação final, que dará é o que vai dar fé de rapto para irnos de aquí, e a fé para irmos daqui, a fé para sermos transformados e tudo correspondente a este tempo de ressurreição e tudo isso. ¿cómo no va a estar uno Como a pessoa glorificando não vai estar glorificando a Deus o tempo todo esta etapa que Dios por essa etapa que Deus nos deu, entrelace deste entrelaçamento dispensacional real, na parte real, lo que es ahora o una que é agora uma realidade do que falaram todos los profetas, mi hermano Branham, todos os profetas. O irmão Branham falou um pouco mais, y el hermano William dice, e o irmão William trajo todo, ali, nem se diga, trouxe tudo. y cómo no nos vamos a poner E como nós não vamos ficar tão felizes e tão contentes porque estivemos nesse final da dispensação da graça e agora estamos na dispensação do reino, e no começo da dispensação do reino, como no começo da dispensação da graça, receberam as primícias, como ahora en el comienzo de la como agora no começo da dispensação do reino, recibamos recebamos logo a nossa adoção. y el único E o único que nunca ha querido que esas promesas se que cumplan nunca en sus quis que essas promessas se cumpram nos seus filhos é o inimigo de Deus. hijos. Por isso, Es que se ponga feliz y contento é por que se esta ponham nueva felizes e contentes dispensación. por esta nova Y lo que Dios está dispensação. haciendo es porque está en ese avivamiento final. E o que está fazendo é que está nesse avivamento final que traz os trovões. Aquele que fica triste ou zangado, ou com ódio, o con blasfema, ou todo lo com que blasfêmia, corresponde tudo a o que esa corresponde quinta a dimensión, essa quinta dimensão, pues pertenece a pois ese pertence reino del maligno, a esse reino do maligno, que é o único que não quer que Deus cumpra as suas promessas. no se puede decir que es un término medio. Não pode se dizer que é um meio termo, ou está numa parte do escolhido, ou está numa parte do escolhido desse avivamento, ou está na parte do inimigo. Porque observem que as virgens fátuas, Que él lo dividió en dos grupos, que vem dividindo o grupo, que este grupo que dá e ajuda os escolhidos, el otro e tem um outro que su nombre es borrado, que o seu nome é apagado, Judas Iscariote, que estuvo ahí. como Judas Iscariote teve ali e foi apagado do livro. Y no puede ser que una persona E não pode ser no tenga ese gozo que uma pessoa mantenha esse regozijo de recibir la promesa, de receber as promessas, aun siendo una fatua. mesmo sendo as fátuas, e consequentemente, Esa sección que él dividió já ahí desta seção que ele dividiu ali das fátuas, pertenece a esos que son pertence a esses que são apagados. pertenece a ese grupo Não que va a pertence a resucitar. este grupo que vai ressuscitar para a vida eterna. Outros ressuscitam para a condenação. Y en este tiempo Dios nos E ha nesse dado tempo, Deus la bendición más grande nos deu a maior bênção que pueblo alguno que povo algum haya recibido en tenha recebido em toda a de existência la raza humana, da raça humana, al que nos haya enviado él o que ele nos al cumplimiento enviou ao de cumprimento Apocalipsis 22, de Apocalipse 22:16, donde fue lo mismo que onde foi le dijo a Daniel: o mesmo que disse a Daniel: he sido enviado de la presencia eu fui enviado da presença de Deus para te fazer saber estas coisas, de saber, ou seja, te fazer saber. fotografiado en un estudio
Tem uma fotografia num estudo bíblico. Estoy estudiando los estudios Eu já estou indo ao estudo. Ele fez a foto de algumas coisinhas. por si la tengo que hablar así en algún Pois, momento. tendo que falar assim em algum momento. Eso de Gabriel yo siempre Então, lo isso voy de Gabriel dizer: siguiendo. eu estou vindo. A ver si lo encuentro aquí. Onde eu encontro, Billy? Lo leímos Veja se encontro. Nós lemos talvez de memoria. de memória, de memória não lembro. Mira, es del estudio É do estudo. El enviado a declarar la verdad. Fui enviado a declarar a verdade. Ahí él escribe, Ali ele escreve. mira, dice, como vino Gabriel Diz como veio a Gabriel, a Daniel, a Daniel. viene el Espíritu Santo a la Vem o iglesia Espírito Santo para à igreja para todas las revelar cosas que todas deben as suceder. coisas que devem acontecer. O sea, ve, Ou seja, vê como como él ahí también lo marca aí ele também y lo identifica. marca él e mismo se identifica, ele mesmo se identifica como Gabriel. Él no había como hablado eso Gabriel. Ele não abiertamente tinha así en falado el isso mensaje. abertamente assim na Él mensagem, había dicho, já tinha dito. él no había dicho Ele, eso así ele não tinha abiertamente, pero dito ahora isso assim ya está abertamente, mas agora a mim já está para claro, nosotros, já está claro para nós. Até dándolo a conocer y dando a mostrando todo conhecer e mostrando isso eso. tudo, No lo ven de esa muitos não veem dessa maneira. manera. Pero el entendido, por eso Mas que él os decía, entendidos, é por isso que ele dizia: Daniel, cierra estas anda, cosas. Daniel, sela essas coisas, os entendidos entenderão. Y esos son E estes são os escolhidos, porque para ellos porque para eles la promesa, é a promessa da adoção. para ellos Para eles es é o cumprimento pleno da sua vinda, da forma que já o tem predestinado desde antes da fundação do mundo. Dessa forma, agradou a Deus. E quem é a pessoa para dizer a Deus como fazer as coisas? Por isso estamos tão agradecidos a Deus, por Ele nos ter enviado nesse tempo o seu anjo mensageiro, no qual estaremos sempre agradecidos a Deus por esta poderosa mensagem que Ele nos trouxe e também por sua família, a quem nós amamos, respeitamos, e muito em breve Ele vai estar conosco. Já se vão 4 anos da partida do mensageiro, o qual representa o programa divino. No programa divino representa esta 4ª etapa, pela qual todos, digamos, as etapas 4ª, como Lutero, Wesley, Branham, e a 4ª etapa ele colocava que é tempo de ressurreição. No 4º dia foi que Lázaro foi ressuscitado. E desejamos, como quando, muitas vezes ele me dizia, eu quero que seja num domingo, a ressurreição, e eu quero que seja assim, como também desejamos que seja este 4º ano, que da partida do nosso irmão William, que se cumpra. Mas Deus já tem isso em seu programa e estamos sempre esperando o evento da ressurreição no ano que Deus já tem predestinado, mas sempre esperamos o ano na qual estamos vivendo. Mas isso não vai acontecer até que o povo esteja pronto e até que o povo esteja clamando por essa libertação, para irmos dessa terra já. Enquanto o povo não clame, Deus tinha um homem pronto ali, Moisés, mas quando o povo clamou, enquanto o povo não clamou, não mandou. Ou seja, que Ele está esperando por nós. Ele está esperando para que o povo se prepare e, sobretudo, receba a fé de rapto. Sem a fé de rapto, ninguém pode ser raptado. 4 e 6 e também às 4 e 6 foi a hora que estivemos ali neste sábado. Foi sábado 30, domingo 31, segunda 1 e terça
Às 4h06 também foi a hora na qual também se despojou do seu corpo. E não foi depois dessa hora, ou seja, não passou essa hora. Depois das 6 ou 7. E tampouco foi antes, foi nessa mesma hora. Cumpriu exatamente ali 3 dias. 3 dias. E esse terceiro dia foi quando se despojou do corpo, o qual Deus já fez tudo conforme a como já o tinha em seu programa. Ali, o arcanjo Miguel se encarregou. Algo grande esteve acontecendo nesse dia, porque tudo o que aconteceu em todas as vezes que ele me falou, para me dizer tudo o que ele tinha que me dizer, tudo foi se ampliando e se cumprindo ao pé da letra. Não falhou em nenhuma e não vai falhar, nenhuma também. Ele dizia a Benji, muitos vão ficar contra, mas tu vai seguir adiante. Muitos vão crer em ti, muitos vão te receber. Ou seja, por um lado, ele disse muitos vão receber, mas muitos, ele viu que ele não se referia a nada mais do que os daqui. O mesmo que aconteceu quando ele disse, Eliseu foi, fala-me, Senhor. Na visão, abre, Senhor, a visão, os olhos, para que veja. E a montanha estava cheia de carruagens de fogo e pessoas de cavalo e todos os exércitos celestiais. Ele disse, hoje, mas que pouquinho, temos um rapaz e com todo o respaldo do céu em favor da sua obra e muito mais nesse tempo final, que a mudança é mudança de reino. Ou seja, que é um tempo onde estão mais a favor e Deus está velando de que tudo seja conforme ao seu programa. Aqui não vai ser feito nada do seu programa, ou seja, que ele vai, nada vai, aqui vai ser, ou seja, que tudo que ele falou no Antigo Testamento e no Novo Testamento vai ser cumprido, feito realidade. E ele me dizia, muitos vão ficar contra ti, mas também vai ter muitos que também vão te receber, ou seja, que, como quem diz, não pense que vai ser tudo, todos vão ficar a favor do que tu vai fazer, tudo vai ser a favor do que eu te mandei fazer. E eu não entendia naquele momento. Agora veja esta palavra se cumprindo e vejo o porquê ele me dizia isso. E quando ele me dizia, vi o que quem a gente menos imagina. Muitas coisas, ele disse para mim que eu sequer falei. Talvez tenha dito uma coisinha a mais, mas tratei de ser o mais prudente possível. E depois vai ter... E eu sei que muitos vão dizer, mas por que tu não nos falaste? Nós não teríamos feito isso. Por que tu não nos... Vocês sempre tivessem advertência. Por que tu não nos advertiu? Sempre tiveram advertência. Eu sempre disse a vocês. Porque agora podem estar se regozijando do que está acontecendo contra e pode estar se regozijando do que vai acontecer depois, como o inimigo ali na cruz, quando crucificou ele, pensou que tinha ganhado e tinha sido a maior derrota que Deus fez. E agora poderão se regozijar um pouquinho. Nós nos regozijaremos pelo milênio e por toda a eternidade. Regozijam-se aqui na terra quem quiser. Nós preferimos nos regozijar no milênio e na eternidade. Este é o regozijo eterno. A pessoa pode dizer, mas veja agora. Ele diz que o Senhor vai rir deles ou alguma coisa assim. E quando a pessoa caminha
firme na palavra, e firme nas promessas, e firme no que foi encomendado para seguir, não tem nada, nem ninguém, que possa parar o programa divino por meio da obra que Deus está fazendo por esse instrumento. Poderão tratar de fazer tudo o que for, mas não podem duplicar o ministério, não podem personificar um ministério, nem podem arrebatar o ministério ou fazer tudo exato. Mas apenas esse pequeno detalhezinho, vamos colocar para não... E é algo tão grande, de pequeno, porque quando Deus cumpre algo grande, o cumpre em simplicidade. E quando é maior, mais simples. Assim que podemos dizer, isso pequenino assim, isso não vão poder imitar, nem tampouco arrebatar de onde está. É algo que Deus já deixou, porque disse em sua palavra, Deus deixou esse ministério, esses ministérios, para a bênção da igreja, do povo, porque esses ministérios têm que estar onde os filhos de Deus serão adotados. Os ministérios tinham que estar ali, em Moisés e Elias, quando Jesus foi adotado. Não se podia ali ver, depois viu que agora sim eu vou me preparar, porque agora sim veio o ministério, tinha que deixá-los para fazer esta obra de adoção com e na igreja, para depois, quando eles venham, nós podemos vê-lo. E isso é um dos grandes mistérios que foram abertos, no qual poderemos ver a eles. Não era como poderiam pensar que ressuscitariam e todo mundo vai ver. Não vai ser assim. Temos que ter um mecanismo por dentro para poder ligar e ver essa dimensão. E como é como um controle de uma televisão que você pode mudar os canais. Sabe o que é ter esse controle em nós por dentro? Que nós possamos estar vendo, não a sexta dimensão, mas está vendo agora a sétima dimensão. Porque vejam, para poder ver a Deus, operar desde o lugar santíssimo, já tem que estar acontecendo algo em nossa vida. Porque vê-lo sendo manifestado em uma grande carpa catedral, automaticamente já dá algo especial a esse escolhido de Deus. Quem está vendo sabe que há algo divino que está acontecendo na vida dessa pessoa e não percebeu. E ao ver ele operar ali, isso mostra que já está neste processo de adoção. É por isso que não pode lê-lo, está nesse processo de adoção. Já tem esse controle que está ligando a esta dimensão, automaticamente depois já pode ver, para ver a sexta dimensão, depois já vai ser algo normal. Estamos vendo o mais difícil, o que Paulo viu, o que ele viu ali no terceiro céu, e viu coisas que olho não tem visto, e ouvido não ouviram, e nem subiu ao coração de homem. É o que Deus preparou para quem? Para nós. Ou seja, que ele nem sequer pôde dizer nada do que ele viu ali. E nós já estamos vendo agora. Isso é algo muito, mas muito glorioso, em uma forma simples, na forma na qual agradou a Deus de dar a conhecer. Esse mecanismo que está agora, que Deus está agora com cada escolhido, colocando nele, em sua vida, para poder obter o que Jesus obteve no Monte da Transfiguração. Sua adoção. Adoção que era para
para realizar uma obra ali na cruz. Tinha que estar dotado para fazer a obra. E nós temos que estar dotados para fazermos a obra que Deus vai nos encomendar neste tempo de 30 ou 40 dias, já dotados, já transformados, para logo irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes, um deles vai fazer uma obra, um trabalho, na qual tem que passar pelo mesmo processo que Jesus passou. Porque é paralelo em tudo. E tudo isso Deus tem estado nos abrindo em uma forma rápida e comendo deste cordeiro, como comeu esta noite rápido, aquela noite comeu rápido, para que toda esta palavra se encarne, esse título de propriedade se encarne em nossas vidas completamente. E em torno dessa palavra, então, isso aconteça. Aconteça a adoção. Abraão e Sara, eles foram assim, olhando como que estava ali o Rivinha e o rosto, o que está acontecendo? O que tu disseste? Mas tu também, Sara, tu estás bem? O que aconteceu contigo? Teve que ter acontecido, tinha que ter acontecido algo ali, que foi tudo isso uma experiência muito formosa para os dois, porque Sara era muito bonita, fez até o rei Abimeleque se apaixonar por ela, porque ela era, se não era a mulher mais bonita desse reino, porque escolhê-la para esposa era porque, entre tantas ali, escolheu ela porque era muito formosa. Agora vejam como tudo isso aconteceu por crer nesta palavra que disse Elohim, que disse que no tempo da vida, Sara, tua esposa, terá um filho. Tempo da vida, o irmão Branham coloca como que 28 dias, que eu creio que é o que nós lemos no estudo. 28 dias, põe o tempo da vida. Tem que ver aí o lapso de tempo quando a mulher está na regra ou no seu tempo de menstruação, que tem que ver essa data também. Talvez voltaremos a ler essa parte de irmão Branham fala sobre isso, mas ele disse 25, ele disse no tempo da vida, e veja, 25 anos. 25 anos depois foi que veio se cumprir essa palavra. E como estivemos falando, na terça, eu creio que foi aquele áudio, deixamos quietinho, foi segunda ou foi terça ou quarta? Foi quinta, quarta ou foi ontem? Foi ontem? Foi em algum áudio, umas palavras que eu digo que são proféticas porque tem algo ali que foi falado, e uma das coisas foi deste tempo da vida. E se você observa de 1977, há uma data que ele também tem por aí, que nós vamos extrair, tirar, que ele coloca 25 anos depois, que dá uma certa data de 1977. Ou seja, que até isso, Deus tem nesse programa, como toda a matemática dele não falha. E tudo está aí na Bíblia. E Deus vai cumprindo as coisas, e como tem múltiplos cumprimentos, pois vai se cumprindo da maneira na qual Deus já a tem predestinada para cumprir. Algum dia falaremos, eu espero que seja logo, do porquê ele teve que partir antes das 6 da tarde e teve que retornar, e já tinha que estar no lugar onde ele mesmo disse: tenho que retornar à casa do meu Pai Celestial. Fui enviado da presença de Deus
Para quê? Para trazer essas boas novas. Ou seja, tem inúmeras coisas que ele esteve falando, que quando nós já temos falado abertamente, para que os escolhidos de Deus continuem recebendo a fé de rapto, muitos agarram isso e então usam para combater. Mas Deus não vai estar assim sem fazer nada, digamos, porque vão falar. Sempre vão falar. Mas ai daquele que fala. Nós estamos melhor na posição de escutar, receber, crer e fazer parte de nós esta palavra, porque é a que Deus prometeu que Ele enviaria. Quando fala assim nessas duas linhas, é porque tem que falar claro e que fique registrado, porque tudo fica gravado. Diz que alguns pensamentos, até os pensamentos e as intenções, tudo. E depois, por esta mesma palavra, é que cada vez que as falo e cada vez que eu identifico as coisas, é que todos vão ser julgados. Porque não é a palavra de um homem, mas a palavra do Espírito Santo, como tem sido a palavra do Espírito Santo em cada era, em cada dispensação, e depois tem sido feito eficiente, viva, cumprir o que tem que se falar, e se cumprir nesse momento, se cumpre. E aqui é falada e cumprida mais à frente, pois mais à frente se cumpre. Por exemplo, quando ele disse, colocarão a mão, minhas mãos sobre os doentes e curarão. Ele não está dizendo que vão curar no momento. Ou seja, curarão depois que se ora por eles. E essa parte vai chegar no momento onde já não terá que se orar, senão que entrarão por uma porta e vão sair pela outra de um momento só. E aí, diz algo nisso aí, que também é a escritura de São Marcos 11, como tudo vai se cumprindo, cada vez mais, de momento, lembra que os mortos em Cristo ressuscitarão, nós falamos, e nós ao vermos seremos transformados, porque vai chegar um momento em que vai ser falado as palavras e os mortos vão ressuscitar. Vê? É cada vez mais perto de quando uma palavra aconteça. Por isso, quando ele disse, diz a palavra, onde quer os esquilos, diga. E ele procurava ali, vamos ver onde, ali onde está difícil de aparecer ali. E ali apareceu. Ou seja, que assim, as 5 manifestações com essa, Deus mostra ali que pela palavra falada, as coisas aconteciam no momento. Agora você tem observado que as 5 manifestações ocorreram no momento, no instante. A criação de esquilos foi no instante. Ele parou a tempestade naquele instante. Ele ressuscitou o peixinho naquele instante. Ele tirou o tumor da sua esposa naquele instante. E ele deu salvação e vida eterna aos filhos de Hadijai naquele instante. Foram as 5 manifestações do poder de Deus no instante na qual foi falada a palavra criadora pela boca humana. Ou seja, que vai chegar um momento onde isso se fará uma realidade, mas em uma escala maior. Agora, se fala, ele não falou ali a palavra de ressurreição ao peixinho, tiveram que ir, voltar e esperar, não. Vai chegar o momento na qual as coisas serão faladas e isso acontecerá tudo conforme a como tenha sido falada.
Subiremos da terra e subirá da terra. Porque eso, los juicios divinos, tudo isso sobre esse juízo también en será persona. haja juízo sobre a terra e virá juízo sobre a terra. Bueno, vete a Mas tu casa, ele y não cuando disse ali, te bom, vai acuestes, para tua casa e quando posiblemente tu vas percebas, a morir possivelmente dormido, tu vai morrer o vas a dormindo, salir de aquí, ou vai sair y daqui un camello va a pasar e um corriendo, camelo te vai va a passar atropellar, correndo e vai te atropelar, o te vas a escocotar en una esquina. ou tu vai em uma esquina. Pedro allí lo dijo. Ele ali nos disse e disse, Así como entró assim como entrou, tu esposo, por ahí vienen los que te vienen a buscar. ¡Pum! Y se cayó. veja o que vem, Pedro falou ali, assim como o teu esposo caiu, veja o que tu veio buscar e agora foi e caiu. Então, quando o Espírito Santo estiver operando no meio da sua igreja em toda a sua plenitude, nesta porção ali, correspondente, as coisas acontecem num instante. Y en este tiempo, E nesse tempo, todo se está hablando tudo está se y falando aparentemente no e ocurre aparentemente não acontece nada. nada. Aparentemente. Aparentemente. Pero ya toda esa palabra Mas se va a toda ir. esta palavra já vai se materializando Nos vamos à acercando medida que nós vamos nos aproximando do momento. el momento exacto O momento en que ocurrirá exato la em resurrección. que a ressurreição ocorrerá. Y antes de eso, E antes disso, no podemos decir exactamente não el podemos día dizer que exatamente o los hijos de dia Dios na qual os estarán filhos de Deus adoptados, estarão adotados, porque unos serán antes adoptados, otros despuesito, otros despuesito. porque ainda não Y estão no que adotados a lo todo, mejor a alguien le falte un e poquito de ainda que fe, falte alguém um pouquinho de fé, quizás con otro hermano que le diga, talvez com outro irmão que diga, veja, tal coisa, tal coisa. Olha, eu não tinha visto isso assim. vean, son cosas Vejam, são de coisas común. do comum. No podemos pensar en las cosas Não podemos pensar nas que coisas sean complicadas, que porque sejam Dios no hace las complexas, cosas porque Deus não complicadas faz para as sí. coisas complexas, complicadas para os seus filhos. É no comum. O sea que Ou seja, todo lo que va a estar ocurriendo que en tudo medio que de la estará iglesia en acontecendo este no meio da tiempo igreja final nesse será tempo final vai ser algo do comum. y eso que nos falta, que le falta a alguien Isso que falta a para alguém llegar a esa etapa ya para de chegar a essa adopción, etapa já de adoção, de alguna forma de alguma va a ser forma adoptado, vai ser adotado. pero no sabemos exactamente el Mas día. nós não sabemos exatamente o dia. Ahora ya el día de la resurrección, Mas agora, o dia da por ressurreição, esos días, por esses dias, y el día en que comienza e ya o dia na qual já plenamente comece los 3 años y medio de la plenamente mitad os 3 anos e de meio da semana, metade da semana, número 70 de Daniel, eso ya está tudo isso marcado en una fecha, já está marcado em uma data, lo cual tiene que ocurrir o qual tem que acontecer aí. en esa semana Nesta semana, número 70 número 70 da profecia de Daniel, os últimos 3 anos e meio. Pero antes de eso, Mas antes disso, hay un lapso de tiempo há um lapso de tempo que lo leímos hace que lemos já faz meses, donde habla vários meses, onde fala de que hubo, de que o sea, hay un ministerio houve ou de seja, 3 años há um ministério de 3 anos e meio antes de la gran da tribulación. grande tribulação. Si conseguimos, cuando Se conseguimos, quando começa a grande tribulação, vamos a saber cuándo vamos saber este tiempo quando de este ese tempo ministerio. desse ministério. Pero recuerden que todo tiene siempre Mas lembre esos que entrelaces. tudo sempre tem um entrelaçamento. Y esos entrelaces E esses pueden entrelaçamentos ser pode ser de unas horas, como de algumas pueden ser horas, de como un pode ser mes, de um mês, 6 meses. Y cuando arranque, entonces ya E quando ese arranque, então, este tempo. tiempo. Pero todo está Mas tudo escrito, todo está escrito, tudo está aí nos livros. más lo que corrobora Mas o que corrobora lo que él me habló todos esos días, o que ele me falou todos esses dias eso es escrito. são esses escritos. Tudo Lo que él me habló, está aí, y lo o que ele no me está en los falou, e o libros que não está nos aquí en mi livros alma, en mi corazón, está aqui na minha alma, no meu coração, lo cual o hay qual cosas que he guardado para tem mí. coisa aqui guardado para mim, Y ya cuando estemos e quando já estivermos no corpo ali, vamos saber que coisas eu tenho guardado, para que assim não tenha interrupção no programa divino e não se levante imitações, tratando de imitar também. E Deus tem nos ajudado até este momento e continuará nos ajudando, porque a sua obra, o seu programa, nós não temos nada de nossa própria mente, senão que é Deus, é a mente de Cristo em sua igreja, operando o que Ele já prometeu. Por isso,
Hoje, nós tínhamos para falar, eu já tinha dito ontem que era melhor deixar esses dias quietinhos, porque a partida do mensageiro, como é o nosso amado irmão William Souto Santiago para nós, é um dia muito, mas muito especial, e é uma semana muito especial, e a recordamos, mas não com tristeza. Tristeza humana, porque ele se foi, onde habitou nesse corpo, mas de regozijo, porque sabemos que nós o veremos jovenzinho de novo e estará conosco. E vai nos dizer, vamos ver se foram bons alunos. E alguns, as palavras de quando disse, Senhor, fizemos isso, isso. E vocês? Mas, Senhor, mas estivemos contigo e fizemos tal coisa? Não vos conheço, não os conheço. Porque ficaram em uma era passada. Se conseguirem entender isso, estariam recebendo o mesmo que todos. Se entendessem isso, estariam recebendo o mesmo que todos. Mas tem um número e temos que ser conscientes disso, e não se pode discutir, nem a ter contenda com nenhum irmão, senão que a predestinação é tanto para o escolhido, porque um escolhido para ser adotado e transformado, e a predestinação para os que vão passar pela grande tribulação. Tem dois lugares onde o ser humano, nesse tempo, estará. Vamos dizer três, porque pode partir. Se está no programa divino e parta, pois se estiver vivo, tem dois lugares. Ou vai ao rapto ou fica na grande tribulação. Nós não podemos forçar ninguém, nem para um lado, nem para o outro. Isso já é predestinação aí sendo efetiva, efetuada, materializada em cada indivíduo. Assim que agradecemos a Deus, outra vez, porque todos os dias agradecemos a Deus com seu anjo, por seu anjo mensageiro, William Souto Santiago, e por essa mensagem tão gloriosa, como ele falou ali, que ele dava graças a Deus por ter trazido esta mensagem de pedra angular que prepara a igreja noiva para ser raptada e transformada, ou seja, que trouxe a maior mensagem de todas as mensagens, porque é nada mais e nada menos que a mensagem que contém o título de propriedade. E tudo isso, mas está dizendo algo? E então, por que disse tal coisa? Porque é isso ou aquilo outro? Tudo é simples. Que não podem procurar assim, quando não tem pato. Ou seja, que essas palavras que ele falou, quando vejam a esse profeta mensageiro cumprindo as profecias na visão da carpa, ou no sétimo selo, na visão da carpa, aí me verão de novo. Vê? Aí quem consiga entender isso é porque tem visão profética. Não pode esperar que ele diga, quando vocês vejam fulano de tal, aí estará falando ali de tal coisa, lendo o que eu já disse que ele fazendo o que eu já disse que ele faria, aí vocês vão me ver. Assim qualquer um creria. Mas Deus fala tudo isso de uma certa forma para que quando esteja se cumprindo, pois Deus já está bastante adiantado nisso, e ninguém se levante dizendo, não, ele disse isso, pois deixa-me ver, eu vou cumprir. Se ele chega a dizer, vai alguém então se levantar, depois de mim, como ele escreveu e que depois se falou. As coisas já se dizem quando já está em cumprimento para que o inimigo não faça imitações. E mesmo assim, agora vocês veem como muitos se levantaram e vão se levantar tratando de imitar. Mas sempre que há algo
que o inimigo levanta, que é falso, é porque tem que ter algo verdadeiro. E, consequentemente, o escolhido de Deus vai ver o verdadeiro e vai receber o verdadeiro, porque é este que tem o que esse escolhido precisa, que é a fé de rapto. Por isso, eu peço a Deus, por todo escolhido de Deus neste tempo final, que continuem recebendo a palavra, a mensagem, este ensinamento sobre Carpa, que é a única esperança para os escolhidos de Deus, e saia daqui desta terra. O conteúdo da fé de rapto está aí. Consequentemente, não tem outra esperança em ninguém, como tampouco houve uma esperança de vida no tempo de José, onde é o único que tinha alimento, onde o único que tenha o alimento espiritual que prepara a igreja noiva para a fé de rapto é na grande Carpa Catedral. Não tem outro lugar no mundo, no planeta Terra, na qual tenha este alimento que os escolhidos de Deus deste tempo final precisam para ser raptados. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde, e que esse dia seja um dia na qual demos e continuemos dando graças a Deus por nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago, o qual estaria completando 82 anos, já entrando para os 84. 83 anos já entrando para 84, ou seja, que já começaria a viver em junho 14, já começaria a viver os 84. Ou seja, este ano já estaria terminando os 83, porque embora que tenha 82, cumpre 83, mas já entraria a 84. Então, completa, por exemplo, eu tenho 49, 48. Eu vou completar agora 49, mas eu estou vivendo o ano 49, e pelo que Deus tem estado me mostrando, eu já entrei aos 50. Há pouco tempo, pelos dias de atraso que tem, ou seja, que estamos mais adiantados do que nós imaginamos. Mas se queremos esperar para entrar logo, então dia 19 de maio, aí já estaria entrando aos 50. Completado 49, no dia 19 de maio, já estaria começando a completar, a viver o ano 50. E o ano 50 é ano de jubileu, o qual também pedimos que seja esse ano o ano da adoção, se é que Deus o tem em seu programa, mas sabemos que tem certos cumprimentos e certos eventos que, se também ele completa isso também, como ele cumpriu na vida do irmão Branham, se ele cumpre isso, como cumpriu também na vida do irmão Branham, que teve 56 anos nesse planeta Terra, e veja que o irmão William também teve um ministério de 56 anos também. E também José tinha 56 anos quando Jacó morreu. E Jacó é Israel, assim que aí também tem algo grande, porque esse ano é uma era muito importante. Imagine, é uma idade muito importante. Então, imagine se isso na era judia na qual estamos, e é um ministério judeu, consequentemente, também Israel também tem que haver algo aí no programa divino que também tem a ver com a igreja, ou seja, tudo vai junto, porque ele vem por sua igreja, mas os hebreus o receberão antes de passar pela tribulação. Eles serão selados antes. Assim que também tem muitas coisas aí,
Porque essa idade de José ali com Jacó tem muito que a ver e tem o seu fiel cumprimento nesse tempo. Eu creio que eu tenho ali na Bíblia, onde ele fez as contas, e eu creio que está escrito em um dos folhetos, tem que procurar onde a vida de Jacó, quando terminou, José tinha 56. E isso é muito importante. Bom, tem sido uma conversa bem informal. Estamos aqui na gráfica, porque eu passei por aqui e quis entrar um momentinho para ver estas novas facilidades que tem estado se preparando para que todo este ensinamento seja divulgado rápido e também tenha alimento abundante armazenado e que seja a obra que Deus falou, uma hora rápida, o qual tem que ter boas máquinas para imprimir e também ter guardado toda esta palavra, abundante palavra que Deus nos deu nesse tempo final. Que Deus abençoe esse lugar e que seja de grande bênção não apenas para Porto Rico, senão para toda a América Latina e o mundo todo. Que Deus também abençoe todos os irmãos que estão aqui trabalhando em oração, contribuição e também com suas próprias mãos, tanto os do dia, tanto também os da noite, e depois os que estão em seus lares trabalhando, indiretamente ou diretamente, para que todo este trabalho, esta obra que está se realizando aqui na gráfica, em Caiei, Porto Rico, se realize e produza todo este trabalho que está se realizando. Que seja uma grande bênção esta gráfica para o mundo todo. No nome eterno do Filho de Davi, William, Rei de Reis e Senhor dos Senhores, te peço, ó Pai Celestial, a tua bênção sobre este lugar que foi preparado para a tua honra e tua glória. Ó Deus da glória, abençoe aos teus escolhidos neste tempo final e te agradecemos, Senhor, por ter nos enviado o teu mensageiro, William Soto Santiago, o qual, em um dia como hoje, no dia 30 de março de 2019, tu o levaste desta dimensão, Senhor, ao teu lar. Pai, estamos muito agradecidos por teu anjo mensageiro, estamos muito agradecidos por tudo que ele nos trouxe e também, Senhor, estamos agradecidos por toda a obra que ele fez no meio dos latino-americanos e caribenhos. E, Pai, ajude-nos a seguir agarrados da mensagem, da palavra, e que estejamos sempre olhando a arca, estejamos sempre olhando a coluna de fogo, o anjo do pacto, para assim, breve, passarmos a esta gloriosa terra prometida do novo corpo. Ó Deus da glória, nesses dias estaremos nas atividades de Semana Santa. Eu te rogo, Senhor, reparta tuas bênçãos sobre o teu povo e que muitas palavras se encarnem em nossas vidas e que estejamos mais e mais perto de tua presença, no teu nome eterno e glorioso, ó Pai Celestial. Eu te peço, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, como Filho de Davi, William, amém e amém, e sempre estamos agradecidos a Ti, Senhor, porque Tu sempre me escutas. Obrigado, Senhor, por Teu anjo mensageiro, a William Soto Santiago. Tem sido uma bênção poder conversar com vocês. Aqui tem 3 damas e todos os que estarão nos ouvindo nos diferentes lugares
Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Assim que estejamos meditando nesses dias de Semana Santa, que são muito, mas muito importantes. E se Deus nos permite entender todo o mistério desses arcanjos, aí teríamos um quadro bem, mas bem aberto e claro do que Deus está fazendo neste tempo final. E conhecer a obra que os arcanjos fez enquanto esteve nesse planeta Terra e o que está fazendo agora. Estaremos também com um conhecimento bem, mas bem grande. E conhecer o que Deus está fazendo nesse tempo final, desde que saiu do trono de intercessão, ou seja, que praticamente o meu desejo é que tudo isso se abra, porque sabemos que, conhecendo todo este grande mistério do sétimo selo, é aí onde está a fé de rapto. Mas como tudo tem o seu tempo, vejam, nas vezes que nos domingos, me ocorre muitos nos domingos. Na semana aconteceu em uma ocasião, em um domingo, e esta semana, veja como de um lugar ao outro, e até no domingo eu senti a presença tão grande ali, dessa voz que todavia... E eu continuei como se fosse algo normal. Depois, sentado no escritório, eu disse, olha, mas por que eu não me assustei? Aconteceu isso comigo, que enquanto eu continuava lendo, Deus mesmo me dizia, tu falaste comigo. Mas por que não quer que eu diga isso no outro domingo? E claro, isso que vai se falar ali, talvez podia adiantar algo que não tocava ainda, porque tudo é por meio da palavra falada. Podem ver, há um homem lendo, assim como qualquer outro. O que está produzindo no escolhido de Deus é algo que como é que diz isso? Talvez não entenda, não compreenda, mas o escolhido sim. E é tão grande o que está acontecendo nesta forma simples, tanto que vamos ser adotados. Ou seja, tanto que assim os escolhidos de Deus vão obter essa adoção. Assim que vejam, é muito importante esse trabalho, a qual agradou a Deus fazer dessa maneira. E como disse há um momento atrás, quem somos nós para dizermos a Deus que faça da maneira que está fazendo agora? Quem somos nós? Eu quero que faça de outra forma, mudas outra vez. Envia novamente o irmão William no seu corpo e nos dê a fé de rapto. Porque pode dizer, não, nós já temos a questão de tal coisa, de revisar. É que tem que saber entender o que ele disse a respeito de revisar a mensagem, porque podemos dizer o que sigam revisando da sua forma, da sua maneira, e nós fazemos da maneira que Deus disse que fizéssemos. E vamos ver quem vai ser adotado. Não é competência desse. Mas se ele pôs assim, aí depois eles vão ver que está na forma que ele me disse, que o povo de Deus obteria a sua adoção. Não tinha outra maneira e nem tem outra maneira para esta promessa se cumprir. Assim, que sigam em frente, agarrados da mensagem, da palavra, e sem que nada
digamos, que nada estremeça vocês, porque virão muitas provações, muitas lutas, como as teve no cumprimento da primeira vinda do Senhor. Quando ele dizia, fira o pastor e as ovelhas se espalharão. Porque sempre que tratam, sempre que o inimigo de Deus, através de seus instrumentos, trata de obscurecer e prejudicar a obra de Deus, porque sempre faz por meio de seres humanos, e tratar de interromper ali, e fazer o que fizeram com Jesus, era estar contra o programa divino. E eles quiseram, e o que eles fizeram? Eles o deixaram só, eles se foram. E até Pedro, quando disse que ia o negar, até isso cumpriu. Isso representa aqueles que negarão a palavra também por todas as perseguições que virão. Mas o escolhido de Deus não vai negar a palavra, senão que vai dizer, eu creio nisso com toda a minha alma e nada vai me afastar do que vai produzir em mim a minha transformação, porque estarão vendo sempre a palavra. E onde quer que esteja a palavra, está velado. Assim que virão grandes, mas grandes bênçãos da parte de Deus, mas sabemos que também virão lutas. E virá um ataque, como ele falou, que virá a capa ou a visão da capa, ou seja, quando vocês vejam algo dirigido contra a capa, a visão da capa, isso já nos mostra que estamos bem perto de Deus cumprir suas promessas. Ou seja, que não nos surpreende, nem vai nos surpreender nada, senão melhor. Confirma e nos confirma mais de quem somos e quem estão do outro lado e quem está do nosso lado. Ou seja, que tudo isso vai cooperar para o bem. Assim que Deus lhes abençoe e guarde a todos e que neste dia continuemos meditando e glorificando a Deus por este glorioso ministério que Deus nos enviou no meio dessa igreja, nesse tempo final, por meio do seu anjo mensageiro, William Souto Santiago, o qual breve o veremos. E para podermos vê-lo, é esse tempo no qual estamos para ter esse mecanismo para podermos vê-lo. Vai ser algo bem, mas bem especial, bem comum. E nos regozijaremos neste dia. Nos regozijaremos como eu me regozijei naquela noite ali. Vai ser um regozijo que não tem palavras para a pessoa expressar a glória de Deus. Assim que vamos à segurança. E não tem e nem vai ter ninguém que nos tire esse avivamento, esse regozijo na qual temos. As coisas terrenais, tudo isso vai passar. Olhamos as celestiais. Quando essas coisas comecem a acontecer, diz, erguei e levantai vossas cabeças, aí já está focando para cima. Essa escritura logo vai se cumprir em toda a sua plenitude, porque diz, porque a vossa redenção, nossa transformação está perto. Quando começa a acontecer o quê? Todas as coisas que estarão acontecendo no planeta Terra, mas também dentro da igreja. Porque o mais duro,
É o que acontece na igreja, porque são dos mesmos que têm estado conosco o tempo todo. Aí é onde há tristeza, mas Deus já o tem assim predestinado e a pessoa não pode fazer nada e nem pôr a mão também. Bom, eu acredito que já passamos um pouquinho do limite assim informal, mas com muito amor, com muito respeito, nesse dia, o qual é um dia que sempre teremos em nossa mente, enquanto estamos nesse corpo, e logo vamos também ter essas datas, as quais e esperamos que todos permaneçam vivos, e vamos saber a data de quando cada um deve saber quando nasceu nesse corpo terreno, mas também saber a data quando nascemos de novo no reino do Senhor, reino de Cristo, quando obtivemos a adoção e quando fomos transformados. E quando fomos raptados, ou seja, que são datas que logo estaremos sempre meditando, pensando, glorificando a Deus por essa data. Como indivíduos também, nós nos regozijamos dos demais irmãos. Hoje, pois, o nosso coração se enche um pouco de tristeza, porque foi um dia comum na qual Deus levou o corpo do nosso irmão William. Mas ele tinha que partir. Não podia ficar. E isso é o que, se Deus nos permite ver claramente o porquê ele tinha que partir e que surpreendeu a muitos, mas Deus não se surpreendeu, ele já tinha seu programa. Mas graças a Deus que nos tem deixado nesse tempo final o que tinha que deixar. Aqueles aos quais teve que ter ali para a adoção de Jesus. E esse é o maior, na qual Deus nos deixou nesse tempo para nossa adoção. Temos tudo. Temos o território, temos o povo e temos os ministérios. E temos a dispensação, ou seja, temos agora, assim, tudo. Temos todos os elementos para a adoção. Portanto, o resultado vai ser a adoção. Não pode ter outro resultado para os escolhidos de Deus nesse tempo final. Bom, que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. E amanhã, sexta, já estaremos no estudo bíblico de amanhã. Sexta e no sábado também teremos uma conversa, como no sábado no primeiro mês, e também no domingo. E depois, na outra semana, sexta-feira santa, vai ser às 2 da tarde. Como já vamos confirmar, bem assim como no ano passado, às 2 da tarde, bom, que assim que for anunciado, e no domingo de ressurreição, mas sábado, no primeiro do mês, esse próximo, que cai 1 de abril, 1 de abril, 1 de abril, e o outro sábado não teríamos, senão que seria sexta, fala 2 da tarde, e domingo às 10 da manhã. E já em breve estaremos falando de outras atividades nas quais esperamos que Deus nos guie em tudo, para que tudo seja sempre conforme ao plano divino e ao seu programa, para nós não nos adiantarmos e tampouco nos adiantarmos nem nos atrasarmos, senão que tudo seja conforme a como Ele tem no seu programa e tudo se cumpra conforme a como Ele já teve programado, e nós estamos alinhados para receber essas outras etapas que faltam, porque o povo tem que estar pronto. E assim, que esteja também tudo terminado quanto às estradas, que tem uma parte muito, mas muito importante,
e todo o resto, pero muy especialmente mas cada muito uno como especialmente individuo, cada um como indivíduos, que esté listo, que esté que estejam preparado, prontos, estejam preparados, porque lo que viene es porque o que vem grande y glorioso é grande e para nosotros glorioso en para este tiempo nós final. nesse tempo final. Así que ya no nos queda Assim que já nos mucho resta, tiempo já não nos resta muito tempo aqui en esta tierra, nessa terra, sino que ya senão los días que nos quedan que os dias que nos queremos restam, pasarlo nós queremos sirviendo al passar Señor, assim, servindo ao agradándole en Senhor, todo, agradando a Ele em tudo, y que Él vea que lo e hacemos que con veja que vai sinceridad ser com de todo sinceridade, corazón para de que Él todo o coração, se agrade de este templo para que humano Ele y se pueda agrade deste habitar en templo toda su humano e possa plenitud habitar em toda a en sua nosotros, plenitude em nós, entre la plenitud de Dios en entre a nosotros, y plenitude de así Deus em nós, e pueda assim hacer la obra de la adopción possa realizar a obra en de cada adoção uno em de nosotros. cada um de nós. Bueno, Bom, hoy 30 de marzo hoje, de este año 30 de março deste 2023, ano de 2023, comemoramos la partida de nuestro a hermano William partida do Soto nosso Santiago, irmão William Souto Santiago, que sabemos que pronto e que sabemos estará que con nosotros. breve estará Recuerden conosco. que Lembrem que Elías llamó a Moisés. Elias chama Y Moisés. recuerden E que lembrem que los dos olivos, as duas oliveiras, que son los que están en medio de la iglesia, que são os que estão no es meio lo da igreja, é o que el que pueblo hebreo verá. o povo hebreu verá. Todo ese misterio Todo esse mistério, es el contenido esse del conteúdo séptimo sello. do sétimo selo. Y hablar de ese misterio E falar desse mistério, como decir, con nombre y como dizer, apellido, com nome e apelido, nome e sobrenome, ya eso es entrar isso já é entrar en una etapa que estamos a punto em de uma entrar, etapa que pero estamos a ponto de entrar, no podemos adelantar algo mas que não podemos después adiantar algo puedan que tratar de depois imitar algo, possam tratar de imitar algo, pero ya van a ver mas já vão ver cómo Dios va a obrar en medio como de la Deus iglesia, vai operar no meio da ya igreja, en una escala já em uma escala no obrado en tiempos pasados. que não entrou em tempos passados, assim que Todo eso lo vamos a estar viendo tudo isso estaremos vendo e esperamos que seja logo, mientras seguimos haciendo enquanto lo que seguimos Dios fazendo dijo que hiciera. o que Ele nos disse que fizéssemos. El pueblo repasando y O povo revisando aquel que él dejó e aquele que Ele deixou haciendo lo que tiene que hacer, fazendo o que tem que fazer. dar todo lo que el pueblo necesita Dá para esa tudo o adopción. que o povo precisa para essa adoção. Ahí está todo E aí está lo tudo, que tiene que ser tudo hecho que tem que ser feito en medio de la iglesia, en no una meio da gran igreja em uma grande carpa catedral, de la manera que ya él lo da tiene maneira que Ele en su já programa. o tem em seu programa. Vamos a detenernos Bom, aquí porque Vamos parar todo aqui es porque sin fin. Uno tudo podría é estar sem fim. Eu não hablando y hablando y poderia hablando estar falando, falando e falando de tantas bendiciones de que Dios tantas bênçãos nos está dando y nos que dará, Deus está nos dando e nos dará, que não teríamos tempo de terminar. Hacemos una, como Bom, decía nuestro hermano William, una pausa. Fazemos, como dizia nosso irmão William, uma pausa e amanhã já continuaremos. Este saludo lo pueden E se subir esta saudação podem para que los hermanos fazer o upload para que os irmãos tenham também plática así, esta conversa assim informal, en donde muchos están onde reunidos muitos también, estão reunidos também, recordando lembrando deste dia, tengan también esta plática e tenham así também esta sencilla, conversa assim simples y hablamos del común, e falamos en el común, assim no comum, quizás do comum, palabras que hay assim, que, como decía, sem as palavras que, como la dizem, mandijía. o- Eso lo dicen los muchachitos acá. os rapazinhos diziam aqui, né? Ah, mal falada, mal falada, é mal falada. Ah, está mal falado isso. Como um rapazinho dizia, falando como que as palavras que às vezes tem que estar corrigindo. Me disculpan, si a veces E me hablo desculpem algo se às vezes eu falo algo. puertorriqueño, hemos Em cambiado algunas porto-riquenho eu palabras, mudo algumas palavras que em outros no países significan quizás algo não bueno, significa pero talvez otros algo me bom. dicen, "Pero tienes que Mas dejarlo outros así, me dizem, não, mas tem que deixar ahí sí se assim, porque entiende que allá aí eles significa tal entendem que ali cosa, significa dicen tal común, coisa e é comum. Mas nós tratamos de que sea palabra que lo que entiendan seja a los palavra que demás países entenda también, os demais países y no também entrar tampoco en que e tropiecen por algo, para que ninguém tropece por algo, senão que eles entendam de uma maneira simples. Bom, Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde, continue passando uma tarde las 5, que já passa das 5, uma tarde feliz. Já, olha, 1 hora e pouco, fue el tiempo mas
O tempo passou rápido en esta plática nesta la cual conversa hablamos no qual de la falamos palabra da palavra y hablamos de lo grande e falamos do grande nos ha dado en este que tiempo, Deus nos deu nesse que tempo, hayamos conocido que já tenhamos este conhecido, poderoso que tenhamos conhecido esse en poderoso carne arcanjo propia. em carne própria. Daniel lo vio allí Daniel viu ali en visión, em visão, María también lo vio, Maria pero também o viu, no pudo así, mas não pôde, vamos a assim, decir, comer con digamos, él comer com ele. y un sinnúmero de E profetas más, inúmeros del Antiguo profetas Testamento y mais del do Nuevo Antigo Testamento Testamento e do Novo tuvieron ese Testamento privilegio de tiveram esse privilégio de ver esse poderoso pero en arcanjo, visión. mas em Y si le visão, aparecia a alguien, alguno, e se pues, aparecia también, como alguém el ou hermano Branham, algumas, dizia como o irmão Branham, ese era o qual el esse arcángel, el era ángel o anjo que le aparecía, que aparecia a ele, lo cual o qual tiene que ver también allí também tem a ver ali con lo que vio él en el cuarto, com o que viu ali no quarto. creo que es el cuarto sello, cuando Eu dijo, creio que Señor, o quarto selo, quando ele disse, Senhor, yo no puedo decir esto, eu não posso dizer isso. cuando él le mostró lo que fue el Quando ele cuarto mostrou o sello, que el foi o cuarto quarto sello, selo, eu creio que o quarto selo, sexto sello, sexto creo que el selo, cuarto creio que o quarto sello, selo. hay que ver Tem que ver, para confirmarlo bien, para confirmar bem fue los sellos que él dijo, se qual foi o levantó y selo dijo, que "Yo no ele se se lo puedo levantou e decir". disse, eu posso dizer. E quando ustedes Eu sepan não posso eso, dizer. Então, quando vocês se van a recebam llenar de isso, alegría, se encherão de alegria, de regozijo, porque ahí es donde van a porque é entender aí y onde comprender vão muchas entender e cosas, compreender muitas las cuales coisas, corresponden a este as quais tiempo final. correspondem a esse tempo Y el final, porqué e o él porquê después depois en el ele, cuartito de madera, no cuando quartinho bajó de madeira, quando y desceu vio allí todo, e viu tudo ali, él dijo, esto ele disse, lo llevaré isso conmigo eu vou hasta que levar muera. comigo Un humano até en que este eu mundo morra. no lo Um sabrá. humano nesse No mundo podía não decir, saberá. Ele não podia dizer, porque todo eso tenía que ver porque tudo isso con el cumplimiento tinha a ver com o cumprimento del cuarto sello, do quarto que son selo, los sellos que que corresponden são a os este selos tiempo que final. correspondem a esse tempo Quinto final, sello, quinto sexto sello selo, y sexto séptimo selo sello. e sétimo selo. Lo que él vio allí fue O algo que ele viu ali que, foi algo vamos a decir, que, digamos, si él llega a decir allí se ele chegasse a dizer ali, lo que él vio, o que ele viu podía estar dando a conocer podia estar dando a conhecer a fé de rapto. o sea que Ou seja, que todo eso que él estuvo viendo tudo isso que ele esteve vendo es algo tan y tan glorioso é algo tão e tão que glorioso luego en el cuartito cuando ve que ahí, depois no quartinho, quando dice, "Espérate, veja, esto, ali ele diz, espera, no isso puedo decir". eu não posso dizer. Y vio hasta un nombre allí. E viu até o nome O sea, ali. que son muchas cosas Ou seja, que são muitas coisas que estamos que estamos entendendo entendiendo e más cada más, vez entendendo mais e que es mais, lo que da la fe de rápido. que é o Y que si vai seguimos, no a paramos, fé de rápido. E se continuarmos, não vamos parar. detenernos ahí. Vamos parar ali. Pero Parar muchas por aqui. gracias a Mas ustedes muito por- obrigado a vocês. Este ratito yo vine solamente Por de este pasada, tempinho iba a eu vim llegar, apenas de ya passagem, entrar mas un momentito disse, deixa eu entrar um momentinho ver las máquinas para y ver as cómo todo ha máquinas e ver quedado, como tudo porque tem todo ha ficado. quedado muy, pero Mas tem ficado muito, muito formoso. quedó como Ficou como yo pensaba que iba a quedar. eu pero pensava que cuando ficaria, entro, mas quedó quando eu mejor, entro ficou melhor. porque he estado un poco allá Porque ocupado en el terreno, Tem, pero eu estava um pouco ocupado ali no terreno, mas eu já vi que vocês fizeram o que tem que fazer. acomodar todo y Tem que acomodar tudo, arrumar tudo e colocar as máquinas que foram adquiridas, o qual já oramos por elas, toda la labor e por de todo ustedes también, y los que o trabalho e por todos vocês também, que estão trabalhando amanhã, dia e noite. Assim que parabenizo a vocês por esse lugar, que Deus proveu a vocês e que todos, porque es de todos, a todos, que nos ha porque provisto todos, Deus proveu a que sea todos de gran bendición, e que seja de grande bênção para a obra de Deus. que Dios les bendiga Que Deus lhes abençoe y Dios les guarde a e todos. Deus guarde a todos Podemos colocar e podemos colocar en esta plática, nesta vamos a ver conversa, qué fue lo que yo leí allí, vamos ver o que foi que eu li ali, una partecita ahí, uma partezinha ali. vamos a ponerle Vamos pôr el arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel viniendo a su iglesia vindo à sua igreja para revelarle las para cosas revelar as que coisas deben suceder. que devem acontecer. Esa fue la obra Essa foi a obra que hizo
que esse poderoso arcanjo fez? Dar a conhecer as coisas que aconteceriam. E que coisas? Essas coisas que estão acontecendo. Coisas que os profetas desejaram agarrá-la para o seu tempo, para o seu grupo, mas não foi permitido. Até o irmão William mesmo quis agarrá-la tanto assim que foi até Israel. Mas tudo isso tinha um programa, um propósito, e tinha que falar como falou a eles. Vejam que ali, quando já fala ali, ele diz, e na Argentina, isso que ele disse ali, que foi enviado à presença de Deus para dar essas boas novas, ou seja, que todo esse trabalho que ele fez, como ele disse, eu tenho que falar algo a vocês. Vejam, podemos ver toda esta grande obra que ele fez no meio deles, para dizer a eles isso. É como a obra de João Batista. Veja, é uma obra de 6 meses para introduzir o maior. E foi uma obra de 6 meses. Ou seja, que vejam como... E depois no paraíso, a obra que teve ali foi de 3 anos e meio. Porque quando ele batizou, tinha uns 29 anos, ou seja, que depois da morte de João, a obra que levou foi mais longa na sexta dimensão do que a que teve aqui na Terra. 3 anos e meio ali no céu. Bom, que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde e continuem passando uma tarde e um dia cheio das bênçãos de Deus.